Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já vem falando mais uma vez sobre Covid-19. Muita gente fala que nós estamos na terceira onda. Será que realmente é a terceira onda? Quem traz mais detalhes para a gente agora é Viderlan Araújo, que conversou inclusive com o infectologista Fernando Maia. A gente acompanha agora. Estamos no HDT para poder falar um pouquinho a respeito dessa terceira onda da Covid-19 aqui em Alagoas. Nós vamos conversar com o infectologista Dr. Fernando Maia e vai nos explicar. Dr. Fernando, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Essa terceira onda de contágio da Covid-19, como o senhor pode passar isso de uma maneira muito clara e inteligente para o nosso telespectador? Bom dia. Bom dia. Assim, na verdade, tecnicamente a gente não está na terceira onda, nós estamos na segunda ainda, porque a gente não teve uma diminuição importante dos casos para voltar a subir. Na verdade, nós estamos mantendo os casos em alta. Então, provavelmente já é uma terceira onda que está pelo aumento do número de casos que a gente está observando, mas a gente não teve essa queda que a gente espera entre uma onda e outra de infecção. E, infelizmente, nós ficamos na quantidade alta, no topo dos casos, infelizmente, aqui em Alagoas. Está dentro daquilo que o senhor, como infectologista, e por conceder várias entrevistas ao longo desses meses e dos últimos anos também, esperava, doutor? Infelizmente, sim, porque a gente vê que está todo mundo cansado. Depois de 1 ano e 4 meses de epidemia, as pessoas estão cansadas e aí o que é que se observa muito? As pessoas começarem a relaxar nas medidas de precaução. Também porque quando começa a vacinação, muitas pessoas acham que na hora que toma a primeira dose de vacina está tudo bem, que não transmite mais, que não pega mais, e as pessoas acabam relaxando excessivamente. Infelizmente acontece isso. Além disso, tem um outro fator muito importante que a gente sabe, que são essas novas variantes que têm aparecido e que têm se mostrado muito mais infectantes, com muito maior capacidade de causar doença do que as outras anteriores. Então, a variante mais famosa, vamos dizer assim, aqui no Brasil, é a P1, que é a variante de Manaus. A gente também tem circulando a variante do Reino Unido, tem a variante da África do Sul e agora, infelizmente, já chegou no Brasil a variante indiana. E a gente está torcendo que ela não chegue por aqui, embora eu particularmente acho que vai ser uma questão de tempo. Porque as fronteiras abertas, todo mundo circulando para lá e para cá, infelizmente é uma questão de tempo. Porque é uma doença respiratória muito contagiosa, a gente já sabe disso. E aí, infelizmente, deve ser uma questão de tempo para a gente ter também essa nova variante aqui. Então, precisa realmente manter os cuidados e o mais importante agora é acelerar a vacinação. Só a vacinação é que vai conseguir controlar essa circulação de vírus como a gente está hoje. Muitos telespectadores têm dúvidas quando se coloca a questão de variantes, doutor. Vamos falar um pouquinho de uma maneira clara para o nosso telespectador. O que é de fato uma variante como essa da Covid? É uma mais potente? É uma que suporta mais situações que a princípio se colocava como garantia de uma segurança? Exatamente, são novas formas de apresentação do vírus. Uma semelhança grosseira, como se fosse cachorro. Você tem um pastor alemão, que é um cachorro grande, você tem um chihuahua, que é aquele pequenininho. Todos são cachorros, mas são diferentes. É algo parecido. Então os vírus têm vários subtipos diferentes, todos são vírus, todos são os chamados SARS-CoV-2, que causam Covid, mas cada um com a sua característica. Então, por exemplo, a P1, que é a variante de Manaus, é muito mais contagiosa do que a outra e tem maior capacidade de causar doença em indivíduos jovens. É o que a gente está observando agora, por exemplo. Na internação de pacientes hoje em Alagoas, mais da metade dos pacientes tem menos de 60 anos. Isso se deve a 2 fatores. O primeiro é porque os idosos, a grande maioria, já está vacinada. Então, isso, naturalmente, a gente observa essa redução de casos entre os idosos. E o segundo, porque com a reabertura gradual das atividades, os jovens estão se expondo mais. E aí naturalmente acabam se infectando mais também. É o que a gente tem observado ultimamente. Dr. Fernando Maia nos explicando sobre vários aspectos e situações que ainda são dúvidas na cabeça dos telespectadores. E nós estamos aqui para trazer com clareza, com a opinião de um profissional e também com todo o estudo aprofundado a respeito do assunto, esse cenário que toma conta de Alagoas diante da publicação de um novo decreto que acaba regredindo algumas medidas, voltando para fases anteriores que nós achávamos que já tínhamos superado. E o que é mais importante, o uso realmente desses benefícios que estão à disposição da sociedade, apesar de tudo. A vacina salva vidas. É o trabalho e a mensagem correta que o doutor Fernando Maia colocou aqui para todos nós. Viderlan Araújo com a imagem de Chico Nogueira para a TV Mar Canal 525 na NET Claro.
Vamos ficar atentos. Agora a gente vai aproveitando então a deixa, né, do Viderlan e vai passando para vocês a situação do boletim da Covid-19 aqui para o nosso estado. Passando as informações já para vocês, que devem aparecer também aí na sua tela. Nas últimas 24 horas, 522 pessoas testaram positivamente para a Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Desde o início da pandemia, 193.046 pessoas já se contaminaram com a doença. Desse número, gente, 184.401 pessoas já se recuperaram, né? Atualmente nós temos 16.717 casos suspeitos aqui no estado de Alagoas. Nas últimas 24 horas, 17 pessoas morreram por conta da Covid-19. E desde o início da pandemia, 4.751 pessoas morreram de Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês como está a situação da ocupação dos leitos aqui no nosso estado, uma outra preocupação também de todo mundo. Atualmente nós temos 65%, que é um total do total de leitos, né, ocupados aqui no nosso estado. Nós, infelizmente, ainda estamos mantendo esse número de leitos também, de ocupação dos leitos de UTI em 92%. Leitos para quadros clínicos, 57% de ocupação e 33% de ocupação nas UTIs intermediárias. Na próxima imagem, a gente faz, então, esse balanço mostrando como está a situação da vacinação. Olha só, até o momento, 979.911 vacinas já foram aplicadas aqui no estado de Alagoas. Nós temos, então, 691.707 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina e 279.204 pessoas que já receberam a segunda dose aqui no nosso estado. Essas são as informações do boletim, passando aqui para vocês. Mas a gente chama agora, a gente tem cancelamento São João já aí, gente? Tem cancelamento São João? Vamos lá, então, olha só, o Ministério Público fez mais uma recomendação aos prefeitos aqui do nosso estado para que não haja festejos, a comemoração dos festejos juninos em qualquer município, exatamente para evitar a disseminação do novo coronavírus. A gente acompanha agora. Boa tarde a todos. É evidente que a AMA não só endossa, como tem feito um esforço muito grande a recomendação do Ministério Público no sentido de não haver festa junina, até porque é descabido. Passamos aí pela terceira onda e temos que combater a aglomeração, não é? Não tenho dúvida que não teremos, infelizmente, essa festa tão do gosto dos nossos alagoanos. Pois é, né? Fica aí então essa recomendação, conforme recomendação da Força Tarefa do Ministério Público do Estado, a associação, a AMA também, que fez essa orientação para que cada gestor então não realizasse, infelizmente, mais um ano sem essa comemoração, né? É necessário? É sim, e quem traz mais detalhes sobre essa necessidade para a gente ao vivo agora é Viderlan Araújo, que faz mais uma vez aqui no nosso programa o balanço dos boletins que são realizados pela Universidade Federal de Alagoas. Como estamos? Qual a real situação da gente atualmente? Então, Viderlan, bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Porlani. A situação ainda continua bastante preocupante para todos nós, né? Quando estamos falando exatamente do número de casos, que cresceu bastante, né? O boletim, através do observatório, que monitora todo o procedimento do número de casos de pessoas infectadas e também de óbitos da Covid-19, né? Provocados pela Covid-19, o boletim mostra um aumento das internações e escassez de testes para a Covid. Que impactos isso pode trazer para Alagoas? Eu acredito, claro, não sou especialista, mas não são nada positivo dentro do processo daquilo que a gente espera, que é tentar superar, né, sem tantas tragédias, sem tantas lágrimas como nós estamos acompanhando. Precisamos lembrar que o Brasil hoje já atingiu uma marca superior a 400 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Então acaba sendo realmente uma situação até assustadora para todos nós. Mas o Gabriel Baduê está por aqui conosco e vai nos explicar esses números recentes. Gabriel, gostaria que você falasse como o Observatório tem acompanhado esse crescimento e qual é o cenário atual, qual é a situação atual. Bom dia, Viderlan, Polani e todos aí que nos acompanham. Como a gente vem acompanhando semana a semana, essa é mais uma semana, a 21ª que se encerrou no último sábado, com
números que preocupam. Então, nós tivemos nessa última semana epidemiológica completa um aumento no número de óbitos. Depois de 5 semanas em queda, a gente tinha chegado a uma mínima de 111 óbitos e nós voltamos, então, a registrar 126 óbitos nessa última semana. Esse é um indicador triste, né? E que chama atenção, porque, em paralelo, a gente tem um aumento da ocupação das UTIs e um aumento importante do número de casos suspeitos, o que indica que ainda há um aumento, há um número expressivo de pessoas apresentando sintomas gripais e que muito provavelmente estão relacionados à Covid-19. Então, são informações, quando a gente analisa esse conjunto de indicadores, que preocupam, e que exigem todo o cuidado da população para que a gente possa vir a controlar essa transmissão e evitar um colapso da rede hospitalar. Essa é a principal preocupação no momento. Exato, a gente sabe que não existe, né? Mas quais são as razões que você acredita, Gabriel, por estar estudando, acompanhando de perto cada uma dessas situações, juntamente com o pessoal, a equipe do Observatório, mas existem algumas razões que podem estar contribuindo para esse aumento, novamente, de óbitos em decorrência da Covid-19? Vejam, o escopo do nosso trabalho, e a gente tem algumas limitações, e uma delas a gente não consegue apontar uma única causa, né? Mas dentro da literatura, dentro da experiência de outros países, a gente acredita que uma das principais hipóteses para explicar esse fenômeno é o comportamento realmente das pessoas. Então, a partir do momento que a gente tem uma sensação, né, de que tudo está resolvido, as pessoas começam a se expor mais, e nessa circulação de pessoas, deixa de tomar os cuidados necessários, a doença volta, né, a aumentar. Então, a gente acredita que essa é a principal hipótese. E o que é que, então, nós temos que fazer para reverter essa situação? É voltar a regredir nas medidas de controle. Então, por isso é importante, nesse momento, que a gente tenha ocupação passando de 90%, é importante que as pessoas saibam que, no último boletim de ocupação, que saiu ontem, no final da tarde, dos 9 municípios alagoanos que dispõem de UTI, 4 estavam sem leitos, 4 estavam com 100% de ocupação. Outros 4 estavam com uma ocupação próxima ou superior a 90%. Só um município, União dos Palmares, tinha uma ocupação de 73%, que já é alta. Então é importante a gente esclarecer isso e dizer para as pessoas, cada um tem que fazer o seu papel, né? Então evitar a aglomeração, né? Evitar o contato com muitas pessoas e, quando precisar, então, sair de casa, usar a máscara, e fazer a higienização das mãos. Essas medidas são fundamentais enquanto a gente não tiver um controle da transmissão por meio da vacinação. Esse certo comodismo que pode estar sendo provocado na população com as medidas restritivas, isso tem também um fato que pode ser levado em consideração também, Gabriel, na sua opinião, com os decretos, que muitas vezes essa flexibilização traz para uma pessoa uma sensação de que está tudo indo muito bem, que agora nós podemos assim ficar meio que descuidados. Essa falsa sensação pode ser também associada a essas mudanças de decreto, muitas vezes flexibilizações, outras horas acaba regredindo. Pode ser também? É uma hipótese muito provável, né? A gente vê isso não só aqui em Alagoas, mas em todas as partes do país, né? Quando há flexibilização, as pessoas, né, acham, bom, então a situação está melhorando e há, né, junto com todas as outras variáveis, né, psicológicas, financeiras, a gente entende tudo isso. É uma situação inédita, né, e muito complexa. Mas é importante que as pessoas entendam que a pandemia não acabou, o vírus continua aí totalmente descontrolado, os dados mostram isso, não adianta a gente querer fugir da realidade, e que a gente precisa fazer esse controle através dessas ações. Não existe outro caminho enquanto a gente não tiver uma parcela da população considerável, que ainda está longe, vacinada. Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação na nossa programação. Tá aí, Porlani, são números que deixam mais uma vez aquele alerta, né? A palavra do Gabriel foi clara nesse sentido, em reforçar, redobrar a nossa atenção, em manter os cuidados, uso da máscara, álcool em gel, água e sabão, ter muito cuidado mesmo com aglomerações.
para tentar pelo menos regredir esses números que são assustadores quando se trata de percentual de ocupação nos leitos em Alagoas. Não é só em Maceió, em Alagoas. Então, é realmente uma situação e um momento muito delicado para todos nós e vamos continuar reforçando a ideia, né, do uso desses equipamentos de segurança, do distanciamento social, para tentarmos superar essa situação que é tão delicada, né, que tem deixado tantas famílias com lágrimas e levado tantas vidas também. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, aí de volta com você nos estúdios por Orlando para a sequência do programa. Muito obrigada, Viderlan, pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News com essas informações e, é claro, sempre pedindo a vocês que vocês tomem cuidado, cumpram todo o protocolo para a gente evitar a disseminação ainda mais desse vírus, tá bom? A gente vai então encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia, a gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá!